Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina Contabilidade do Agronegócio. Eu sou o professor Diego e vou trabalhar hoje com vocês mais uma aula aí do nosso semestre do tema Pecuária. Então vamos começar aqui, deixa eu iniciar compartilhando a tela. Bom, hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre custos e despesas aqui na atividade rural, em específico na pecuária. As referências que nós utilizamos no nosso curso. Hoje também utilizaremos aí o professor Crepaldi, o livro A Contabilidade Rural, uma abordagem decisorial de 2016. Esses dois slides até coloquei com uma cor diferente, que vocês vão ver, porque eles são slides lá do primeiro semestre, quando nós estudamos sobre a agricultura, sobre as culturas temporárias e permanentes. Por que eu trouxe? Porque custos e despesas para a agricultura também se encaixam os conceitos se encaixam na pecuária. Então, isso aqui é o que nós vimos lá no primeiro semestre, para vocês recordarem. Custo de cultura. Aqui, friso mais uma vez que trouxe para vocês para falar da agricultura, mas especificamente nesse semestre é sobre pecuária, tá? Para vocês verem que é aí a mesma coisa. São todos os gastos identificáveis, direta ou indiretamente, aqueles gastos diretos ou indiretos com a cultura. Custo direto, custo indireto. Isso aí vocês estudaram estão estudando na aula de custos. Com a cultura. Gastos diretos ou indiretos com a cultura, como sementes, adubos, mão de obra, combustível, depreciação, equipamento utilizado na cultura, serviços agrônomos, topógrafos, etc. Aqui sementes, adubos, aqueles insumos do estoque, eles entram no custo da cultura quando eles são requisitados para uso, tá? É aí que dá baixa no estoque e eles são transferidos para o custo, tá bom? Então, até exemplo aqui de um custo indireto, nós vimos custo com depreciação do veículo, nós trabalhamos lá o trator, nós vimos que a depreciação do veículo, o veículo vai perdendo seu valor, conforme o tempo, desgaste e outros fatores, e esse valor que ele vai perdendo, ele vai transferindo para a cultura, tá? Porque o trator está trabalhando na cultura, então nada mais justo do que calcular como um custo da cultura, certo? E despesa. Entende-se todos os gastos não identificáveis com a cultura, não sendo, portanto, acumulados no estoque, aí nas culturas temporárias, mas apropriados como despesa do período. Então, despesa, diferente de custo, não entra no estoque. Nós vimos lá que tinha a cultura em formação, todos aqueles custos para formar a cultura entravam no estoque, eram considerados custos. E as despesas, não, as despesas já iam direto para o resultado do exercício. Então, despesas com venda, as despesas com propaganda, comissão de vendedores, despesas administrativas, os honorários dos diretores, pessoal do escritório, etc. Despesas financeiras, com juros, taxas bancárias, etc. Não diz respeito à cultura em si, mas para obtenção de receita, tá? Essas as duas diferenças aí de custos e despesas. Então, iniciando aqui, eu trouxe para vocês lá do livro do professor Crepaldi, para trabalharmos hoje, esses conceitos, tá? Ele diz o seguinte, a contabilidade rural, qualquer que seja o sistema de contabilidade que se utiliza nessa empresa, necessita da distinção entre custos e despesas, inclusive o conceito de quem vai estar lançando e registrando esses gastos, tá? Então, teoricamente, iniciando aqui o que ele diz, a distinção é fácil. Custos são gastos, nós vamos ver o que são gastos, relacionados com a transformação de ativos. Exemplo, consumo de insumos. O consumo, não a compra, tá? Quando a gente compra o insumo, ele vai para o estoque, mas ele ainda não é um custo, tá? Ou pagamento de salário ali com aquela cultura, etc. E despesas são gastos que provocam redução do patrimônio. Exemplos, impostos que nós pagamos em cima dessas vendas, as comissões de vendas e os gastos é um termo genérico que pode representar tanto custo como despesa. Então, aqui, rapidinho, esses conceitos iniciais que o professor traz para nós iniciarmos. Então, gastos.
Sacrifício financeiro, aqui mais um resuminho para vocês guardarem e olharem o material, tá bom? Que nós vamos destrinchar aqui mais para frente. Gastos, sacrifício financeiro. É um desembolso para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Então, o gasto ele é genérico e aqui nós temos as espécies do gasto, tá? Aqui é o gasto genérico e nós temos as espécies. Quais são as espécies aqui do gasto? O custo, a despesa e investimento. Não é investimento aqui que nós estamos falando lá do balanço patrimonial, tá? Aqui é um conceito da contabilidade de custos que vocês devem estar estudando ou já estudaram esses conceitos. Custo, despesa, investimento, gasto, é, desembolso, perdas, etc. Tá? Conceitos da contabilidade de custo. Nós estamos falando de custo, tá? Contabilidade de custo. Então, custo é uma espécie, despesa é uma espécie, investimento é uma espécie de gastos. O gasto ele é amplo, é genérico, é um sacrifício financeiro, um desembolso para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. E o custo? Gastos com bens ou serviços utilizados para a produção. Então, nós vamos trabalhar aqui com a pecuária, nós vamos ver os gastos, os custos diretos ali com a produção, a empresa rural que tem lá o gado, a pecuária que trabalha com o gado, que nós já estudamos também o que é. Tá? Por isso que eu trouxe aqueles dois slides anteriormente, para vocês verem que os conceitos são os mesmos para agropecuária. Nós estudamos agricultura e agora pecuária. E despesa, gastos com bens e serviços não utilizados. Deixa eu só confirmar se tá isso. Gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas. Então, na produção, os gastos são custo, não utilizados nas atividades produtivas são despesas e consumidos com a finalidade de obtenção de receita. Com a finalidade de obtenção de receita. Então, nós temos as despesas com vendas, despesas administrativas, despesas com salários do administrativo, que não está ligado ali com a atividade rural. Despesas com viagens, inclusive eu coloquei aqui um avião para colocar, eu coloquei um exemplo lá no final, uma viagem com o diretor da empresa para tratar de assuntos da empresa, mas que não diz respeito ali com a produção. Ele foi tratar de outros assuntos, ele vai abrir uma filial em outro lugar, ele foi discutir algo não relacionado com a produção. Esse gasto, esse dispêndio, esse desembolso, melhor dizendo, que sai da empresa para pagar essa passagem de volta, alimentação e tudo mais, isso aí é uma despesa do período. Como que nós vamos jogar esses R$ 1.000 no custo do bezerro, por exemplo? Não é correto. Se nós pagamos R$ 500 do bezerro e o diretor viajou e gastou R$ 1.000, nós vamos alocar esses R$ 1.000 no bezerro e o bezerro vai estar com um custo de 1.500? Não. Isso é considerado uma despesa lá na DRE, não vai no estoque, não vai no ativo circulante, tá? E outro conceito aqui, uma espécie de gasto e investimento. Gasto com bem ou serviço ativado, vai ficar no ativo, em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Então, trouxe um trator de exemplo, um investimento. Nós sabemos que aqui ele é um imobilizado nos conceitos contábeis lá, no balanço patrimonial ele é um imobilizado, mas aqui na contabilidade de custos ele é considerado um investimento. Por quê? Porque ele não é uma despesa e não é um custo. Tá? Ele vai passar a ser uma despesa em algum momento ou um custo? Sim, com a depreciação. Mas isso não vem ao caso agora. Tá? Então, em função da sua vida útil, ele é um investimento, que é considerado um investimento dentro de gasto, ou benefícios atribuíveis a períodos futuros. Porque a gente compra um insumo e vai ficar lá no estoque esse insumo, a ração do gado, por exemplo. Enquanto não utilizar essa ração, ele é considerado um investimento para a contabilidade de custo. Ele não é nem um custo nem uma despesa. A ração vai continuar no estoque. Nós vamos ver lá no final também um exemplo. Então, é preciso distinguir aqui que nós estamos falando de contabilidade de custos na atividade rural e vocês vão ver que o trator está ali investimento, vai falar, opa, o trator não é investimento, é imobilizado, mas entendam que é espécie de gastos aqui, tá? Ele é um investimento porque ele não é uma despesa nem um custo, tá bom? E da mesma forma, a ração do gado é um investimento enquanto ela estiver no estoque e não for consumida para o gado. Tá? Se eu comprei o gado por 500, comprei mais 50 de ração, mas a ração está lá no estoque, não utilizei no gado ainda. Então,
no momento em que eu utilizo, tiro do estoque e dou para o gado comer, aí é um custo. Aí o gado, se eu tinha R$ 500 registrado de gado, agora eu vou ter 550. O gado está valendo 550, tá bom? Acho que travou aqui. Ah, foi. Então, conceito de gasto. Sacrifício que a entidade arca para a obtenção de um bem ou serviço, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Os gastos se concretiza quando os serviços ou bens adquiridos são prestados ou passam a ser de propriedade da empresa rural. Então, exemplos de gastos. Eu lembro que eu disse que gasto é uma maneira genérica de falar custo, despesa, investimento. Gasto com mão de obra, salários e encargos sociais, aquisição de servidor de serviços de mão de obra. Então, eu posso ter aqui custo com salários, que é atribuível diretamente ao homem ali que está, ao funcionário que está tratando do animal no campo, ou posso ter o salário lá do administrativo, o salário de uma pessoa que não tem nada a ver com a atividade ali da empresa, finalística da empresa, que é tratar do gado ali, engordar para vender o gado. Então, um vai ser despesa, o outro vai ser custo, mas é considerado um gasto, tá? Genericamente é um gasto, gasto com mão de obra, gasto com aquisição de insumos, gasto com aquisição de máquinas e equipamentos. Viram aqui? Aquisição de máquinas e equipamentos é considerado um investimento, mas amplamente é considerado um gasto, um insumo, um investimento, mas é um gasto. Gasto com energia elétrica. A energia elétrica pode ser um custo, se eu estiver utilizando essa energia elétrica lá no pasto em que o gado está. Essa energia elétrica é um custo ali do gado em si, e a energia elétrica lá do administrativo, de certa forma, pode ser considerada despesa, aí depende de outros fatores, tá bom? Gasto com aluguel de terras, gasto com assistência técnica, o gasto com aluguel o arrendamento do pasto é diretamente ao preço do gado. E o aluguel lá do administrativo, que não tem nada a ver, um administrativo separado, eu estou pagando aluguel ali, esse preço, essa despesa com aluguel vai no preço do gado? Não, isso aí não é correto, tá bom? Então, o gasto normalmente implica desembolso. E o que é desembolso? Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente ao gasto. Então, o desembolso pode ocorrer no momento do gasto que eu pago à vista ou posteriormente, que é o pagamento a prazo, certo? Então, o investimento ali, como eu já expliquei para vocês naquele slide, é o gasto com bem ou serviço lá no ativo, que vai ser ativado, em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplos, aquisição de imóveis, lá o trator, como eu expliquei, e a aquisição de insumos, a ração, enquanto ela não é um custo lá do gado. Eu comprei a ração, ela está no estoque, ela é considerada um investimento aqui na contabilidade de custos, tá? Quando eu requisitei para levar até o gado, para alimentar o gado, aí nesse momento é um custo posterior à compra do gado, ali nós vamos ir mais para frente, mas que vai influenciar no preço final, no custo desse bezerro, tá bom? Então, custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção rural. São todos os gastos relativos à atividade de produção, como nós vimos naquela figura lá. Exemplos: salário do pessoal da propriedade rural, cuidando ali do gasto, do gado, insumos utilizados no processo produtivo. Aqui é uma observação que os insumos, como eu disse, enquanto ele não é requisitado, tá? Tem até uma observaçãozinha aqui embaixo, ele é considerado um investimento. Tá? No momento em que ele é requisitado, dou baixa ali naquele estoque e transfiro para o custo do gado. Tá bom? Depreciação dos equipamentos agrícolas, como nós vimos a depreciação do trator lá na agricultura, da mesma forma, se eu tiver um trator para utilizar diretamente ali no gado, e a depreciação desse trator vai ser atribuível como custo diretamente a esse gado, tá bom? E se eu tenho um veículo lá do administrativo que não tem nada a ver com o gado, a depreciação desse veículo vai ser um custo atribuível a esse gado? Não, vai ser uma despesa lá do administrativo, tá bom?
gasto com manutenção de máquinas agrícolas e etc. Porque se eu estou utilizando o trator ali diretamente para esse gado, eu tenho quebrou, furou um pneu, tenho que trocar. Esse gasto é atribuível diretamente ao custo do bezerro, tá bom? Agora, se o gado é considerado custo, só afetará o resultado, se o gasto, melhor dizendo, perdão, se o gasto é considerado custo, só afetará o resultado, a parcela do gasto que corresponde aos produtos vendidos. Então, isso aqui é básico, tá? Nós temos lá, o gado está à venda, ativo biológico, eu tenho R$ 1.000 lá, tenho dois de 500, duas cabeças de gado a R$ 500 cada uma. Enquanto ela está lá, ela é um custo, tá? No momento em que eu vendo, se eu vender uma cabeça de gado, os R$ 500 dessa cabeça de gado vai constar na minha DRE como custo, só que a natureza dessa conta é a natureza de despesa, uma conta de resultado. Então, o custo, um dia ele vai ser despesa. No momento em que eu vendo esse bezerro, ele passa a ser despesa do período, tá? Porque nós temos aqui como vocês estudaram ou estudam na contabilidade de custos, custo do produto vendido, o custo do gado vendido, custo da mercadoria vendida, custo do serviço vendido. Trouxe só um exemplo aqui do CPV, tá? Custo do produto vendido. No momento em que ele é vendido, ele já foi um custo. Naquele momento ele passa a ser uma despesa, porque vocês já estudaram DRE e na DRE o CPV é considerado uma despesa pela natureza da conta de resultado. Tá bom? Então, todos os custos que estão incorporados nos produtos agrícolas que são produzidos pela empresa rural são reconhecidos como despesas no momento em que os produtos são vendidos. Exemplos: os salários e encargos sociais do pessoal do escritório da administração, a energia elétrica consumida no escritório, gastos com combustível e refeição do pessoal da administração, conta telefone do escritório. Despesa. Aqui, perdão, esses exemplos aqui são aqui na despesa. Eu até coloquei errado, vou corrigir para deixar para vocês, tá? Voltando, recapitulando então, o gasto é considerado custo e só afetará o resultado da parcela correspondente aos produtos vendidos. Pode ser que tenha o custo lá do salário do pessoal que está cuidando do gado no pasto. Nesse primeiro momento ele foi considerado custo. Mas no momento que eu vender o gado, ele passa a ser despesa na minha DRE, tá? É isso que esse slide está explicando aqui. Esses exemplos aqui são lá de despesas, tá? Por quê? Despesas são gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receita. Então vamos voltar aqui. Salário e encargo social do pessoal do escritório da administração. O salário do pessoal do marketing vai fazer lá os custos, as despesas com marketing para a empresa. Então vou colocar a empresa lá no jornal de uma determinada cidade, na televisão. Esses gastos com marketing não está diretamente. Esses gastos aqui são despesas para obtenção de receita. Se eu não divulgar a minha empresa, se eu não divulgar que eu vendo carne, que eu vendo, enfim, a empresa precisa ter o marketing, precisa ter a divulgação. Esse gasto, essa despesa com a divulgação não está direto no custo do bezerro, por exemplo, aqui, tá? Energia elétrica consumida no escritório, o gasto com combustível e refeição do pessoal da administração, conta telefônica do escritório, etc. São despesas e não são custos, tá bom? Os custos são diretamente com a produção e as despesas com a obtenção de receita. A empresa tem que obter receita para ela sobreviver. De que forma? Despesa com administrativo, despesa com venda, despesa com marketing. Quando ela vende, ela tem despesa com os tributos incidentes sobre a venda. Essas despesas vão na DRE, tá bom? Então, se um gasto é considerado despesa, ele afeta diretamente o resultado do exercício. Então, vamos finalizar aqui a aula de hoje com um exemplo. Na próxima aula, eu vou trazer um trabalho para vocês nesse sentido, tá? Determinada empresa rural iniciou suas atividades no exercício de X1 e realizou os seguintes fatos. Integralizou o capital no total de 5.000,
aqui esse fato só para a gente didaticamente ficar mais fácil, tá? Adquirir um bezerro por 500, teve um... bom, adquirir um bezerro por 500 é custo. Quanto que vai estar registrado no meu balanço patrimonial esse bezerro? Por 500. E no momento em que eu vender o bezerro, ele vai ser um custo do gado vendido, custo da produção vendida, etc. Mas, primeiro, ele é um custo, tá? Então, ele vai estar registrado lá no ativo biológico, no balanço patrimonial, como um custo de R$ 500. Um gasto de R$ 1.000 com a viagem do diretor para tratar de assuntos administrativos. Esses R$ 1.000 é uma despesa. Vejam bem, adquirir um bezerro por 500 é um custo, custo do bezerro. E se esse gasto de R$ 1.000 com a viagem do diretor fosse transferido para o custo do bezerro? O bezerro ia estar no balanço patrimonial por um custo de R$ 1.500. É correto? Não. O custo inicial dele é 500. Eu paguei 500, comprei, ele está lá no pasto, então o custo inicial é 500. Esses 1.000 é despesa, não tem nada a ver com o bezerro. A viagem foi para tratar de assuntos administrativos, tá bom? Adquirir uma máquina por 200, aqui naquele conceito lá de investimento, que nós temos investimento, custo e despesa. Adquirir uma máquina por 200 vai estar no nosso balanço patrimonial, considerado na contabilidade de custos como um investimento, tá? E comprou ração para o gado e não utilizou. Veja bem, por R$ 50. Comprou ração para o gado, ela é um insumo, ele vai estar no estoque, enquanto não utilizar vai estar no estoque. Então ainda não é custo e nem é despesa. Ele vai ser custo e vai ser despesa posteriormente, mas por enquanto ele é um investimento. Está lá no meu estoque. E no momento em que eu requisitar essa ração para levar lá para o gado no pasto, para o gado se alimentar. Opa, aí vai aumentar. Aí os R$ 500 do bezerro passa a ser 550. Porque eu comprei por 500, depois eu já tive mais 50 de ração para esse bezerro, tá bom? Então o valor dele no balanço patrimonial vai estar por 550 no momento em que utilizar essa ração. Então, para finalizar, eu trouxe o balanço patrimonial e a DRE para ficar mais claro o que eu falei para vocês. Inicialmente, R$ 5.000 de capital social veio para o banco. Depois, adquiriu um bezerro por 500. Então, nós vamos lançar aqui em bezerro, ativo biológico, 500, diminui meu banco. Enquanto ele está aqui, ele é um custo. Qual que é o custo do bezerro quando eu vender? Se fosse hoje, ia ser 500, tá bom? Eu comprei insumos, ração. Vai estar no meu estoque, esses insumos. Não vai estar aqui no valor do bezerro ainda, porque não utilizei. No momento em que eu utilizar, ele vai passar a ser um custo também desse bezerro, tá? Como eu disse, eu comprei por 500 e a ração está lá. No momento em que eu utilizar essa ração, o meu bezerro já está por um custo de 550 e não mais 500, certo? Adquiri máquinas e equipamentos por 200, saiu também do meu caixa, diminuiu o meu caixa. Aqui não é custo e nem despesa. Pode ser que ela deprecie, obviamente, né? Ela vai depreciar essa máquina no momento da depreciação. Se eu estiver utilizando diretamente ali nos bezerros, diretamente no pasto, no gado, com a produção, aí vai entrar no custo. Se eu estiver utilizando no administrativo, por exemplo, vai direto para a minha despesa, tá? E os R$ 1.000 com o gasto, com a viagem, com o pessoal do administrativo? Aqui está na DRE. Então, no exercício de X1, eu não tive nenhuma venda, eu não tive receita, eu não tive custo do produto vendido, o custo do gado vendido, do bezerro, porque eu ainda não vendi. Então, considerando só esses dados, no X1 eu tive prejuízo de R$ 1.000. O prejuízo está aqui no patrimônio líquido. O capital começou com 5.000, eu tive um prejuízo de 1.000, porque a viagem com o diretor para tratar de assuntos administrativos é considerada uma despesa e diminuiu o meu capital social, porque eu não tive receita e eu não tive, por consequência, o custo do produto vendido. Tá bom? E se eu tivesse vendido esse bezerro aqui por 1.000, aí eu teria uma receita bruta de 1.000, um custo do produto vendido de 500, porque ele está registrado aqui no meu ativo biológico 500, certo? Então, eu teria R$ 1.000 de receita e 500 de custo do produto vendido. Uma receita líquida de 500
tirando as despesas administrativas, o meu prejuízo cairia para 500, então, ao invés de 1.000, certo? Então, trouxe isso aqui para exemplificar para vocês aí a diferença de custo, a diferença de despesa. Investimento não interessa para nós. Só para vocês saberem que custo, despesa e investimento são espécies ali de gastos, tá bom? Mas o que interessa é diferenciar custos de despesa. Os custos, eles vão aqui para o estoque de ativos biológicos bezerros. Todos os custos diretos ali. Eu comprei o bezerro, por 500, ele está ali. Eu tive R$ 50 de ração que eu utilizei, saiu do estoque, foi para lá, eu aumento o custo do bezerro. Eu vou fazer uma cerca ali no pasto, esse custo vai para o preço do bezerro, porque se eu não tivesse o bezerro ali, eu não ia precisar fazer a cerca. Eu tenho a despesa com o pessoal cuidando do bezerro e tudo mais. E se eu tenho despesa lá com o administrativo, não tem a ver, não diz respeito ao gado em si, esses gastos com administrativo, despesas, ok? E isso é o que eu queria passar para vocês na aula de hoje, essa diferenciação de custo, despesa, que são espécies de gastos, tá bom? Na próxima aula, vou elaborar para vocês um trabalho, em cima disso nós vamos trabalhar valendo já a nota para esse bimestre, ok? Agradeço vocês, qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, procurem o professor, tá bom? Que eu vou responder para vocês com gratidão. Certo? Um abraço, Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.